Bem-vindos a mais uma exploração de fundo conosco. Hoje vamos olhar para a proposta de orçamento do Estado para 2026, o OE 2026. Exato. Temos a proposta de lei, o relatório, os slides. O material todo. Sim. E a nossa ideia é, pronto, descodificar as linhas mestras, as prioridades e tentar perceber o impacto disto na economia e, claro, na vida de todos nós. É importante dizer que isto faz parte de uma coisa maior, a tal agenda para transformar Portugal. Dá seguimento a coisas que o Governo já anda a anunciar desde abril de 2024, mais ou menos. Sem dúvida. E olhar para o orçamento do Estado é mesmo fundamental, não é? É, na prática, o plano financeiro do país para o próximo ano. Define onde se gasta, como se ganha dinheiro Exatamente. e como se tenta moldar o futuro, pelo menos a curto e médio prazo. É mesmo um instrumento de política pública com um alcance enorme. Vamos então começar pelo pano de fundo. Qual é o cenário económico que está por trás deste OE 2026? As previsões, os desafios? Bem, o contexto global continua algo incerto, embora a tendência de facto seja de desinflação, ou seja, os preços sobem, mas mais devagar. Certo. Mas, claro, há sempre volatilidade, não é? Principalmente nas matérias-primas. Agora, para Portugal, o governo está a projetar um crescimento da economia, do PIB real, à volta dos 2,3% para 2026. Ok. E acompanhando isto, espera-se também que o emprego continue a evoluir, bem, favoravelmente. Mas não é só boas notícias, pois não? Há aqueles desafios estruturais que persistem. Sim, sim. Falamos muitas vezes da dificuldade de Portugal em aproximar-se da média da União Europeia, não é? Em termos de riqueza. Depois a carga fiscal, que muitos sentem como elevada. Uhum. E a imigração de jovens qualificados. Isso continua a ser uma preocupação, certo? Continua, infelizmente. E depois há os riscos que vêm de fora, claro. Lembro-me de ver umas análises sobre o possível impacto de tarifas comerciais dos Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. E todo esse cenário macroeconómico acaba por definir as margens de manobra, não é? As previsões de crescimento são a base, mas há sempre um grau de incerteza. Claro. Aliás, vale a pena notar que as diferentes instituições têm projeções que não são exatamente iguais para o crescimento português. Pois. O próprio Conselho das Finanças Públicas, por exemplo, numa análise ainda preliminar, levantou a hipótese de as previsões do governo para 2026 serem talvez um bocadinho otimistas. Hum. O que nos lembra que estas projeções têm sempre riscos associados, não é? Falando em números mais concretos, quais são as grandes metas deste orçamento? Para as contas públicas, para a dívida, o que é que se pretende? Olha, a linha mestra é continuar a consolidação orçamental. O grande objetivo é mesmo reduzir o peso da dívida pública. A meta é colocá-la abaixo dos 90% do PIB. Ok, abaixo dos Sim, 90%. e para isso a proposta aponta para uma redução média anual de pelo menos um ponto percentual do rácio da dívida. Isto é crucial, não só para a saúde das nossas finanças, mas também para cumprir as novas regras orçamentais europeias. Que dão muita importância a essa sustentabilidade da dívida, certo? Exatamente. A sustentabilidade a longo prazo é chave. E politicamente, onde é que este orçamento, digamos, mete as fichas? Quais são as prioridades que saltam mais à vista? As prioridades que o governo anuncia são relativamente claras. Primeiro, continuar o alívio fiscal, tanto para as famílias, via IRS, como para as empresas, no IRC. Uhum. Depois, valorizar os trabalhadores da função pública, salários, carreiras, reforçar a proteção social, claro, apoiando os mais vulneráveis, dar um enfoque especial aos jovens, com medidas em várias frentes, Certo. e, um ponto mesmo central, acelerar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. O PRR. Esse parece ser a chave para grande parte do investimento, não é? Mas a execução tem sido um desafio. Tem sido, exatamente. O PRR é uma injeção de fundos europeus brutal, sem precedentes, mas exige capacidade de execução, capacidade de absorção por parte do país. E em 2026? Em 2026, prevê-se que a execução do PRR atinja mesmo um pico. Estamos a falar de mais de 2,5 mil milhões de euros só da parte dos empréstimos a serem utilizados. Uau! Isto tem um impacto orçamental e económico muito grande, claro, mas também aumenta a pressão para que os projetos saiam do papel e avancem no terreno. E a dívida, mesmo descendo, continua a limitar outras despesas. Continua. A trajetória é de descida, o que é bom, mas o nível ainda é elevado. Isso limita a margem para grandes expansões de despesa. Fora do que vem do PRR, claro. Ok, vamos então desconstruir isto um bocadinho mais. Começando pelo bolso dos contribuintes.
política fiscal. O que é que muda no IRS para as pessoas em 2026? Bem, há algumas medidas importantes. Uma delas é a atualização do chamado mínimo de existência. Certo. Na prática, isto o que faz é assegurar que quem recebe o salário mínimo nacional, que se prevê chegar aos 920 euros em 2026, continue isento de IRS. Ok? Isso é importante. Sim, mas o efeito não se fica por aí, ajuda a aliviar a carga fiscal, também para rendimentos um pouco acima desse valor. E os escalões do IRS? Aqueles que toda a gente fala, vão ser atualizados para evitar que a inflação nos faça pagar mais imposto, mesmo sem ganharmos mais, na prática. Sim, a proposta prevê continuar a aplicar a fórmula de atualização automática dos escalões. A tal fórmula que tem em conta a inflação e a produtividade. Exatamente. A inflação e os ganhos médios de produtividade. O objetivo é mesmo esse, combater aquilo que chamamos progressividade a frio ou fiscal drag. Ou seja, evitar que um aumento só para compensar preços nos ponha num escalão acima. Precisamente, evitar que isso resulte numa taxa de imposto efetiva mais alta. E, além disso, prevê-se manter para 2026 a isenção de IRS sobre certos prémios de desempenho, até um certo limite, claro. Mas, curiosamente, mesmo com estas medidas todas de alívio, as projeções do governo apontam para um aumento da receita total de IRS. Como é que isso se explica? Pois, é um ponto interessante. A previsão é que a receita de IRS cresça cerca de 5% em 2026. Mesmo descendo taxas ou atualizando escalões? Sim, a explicação principal não está no aumento das taxas, mas sim na expectativa de uma evolução positiva do mercado de trabalho. Espera-se mais emprego e também aumentos salariais nominais. Ok. Portanto, mesmo que a taxa efetiva possa descer para alguns, o bolo total sobre o qual o imposto incide, a matéria coletável, deve crescer o suficiente para gerar mais receita no final. Percebido. E para as empresas? O IRC, o Imposto sobre os Lucros. Que novidades é que o OE 2026 traz? Aqui a orientação parece muito clara. Reduzir a carga fiscal para tornar Portugal mais competitivo, mais atrativo para o investimento. Uhum. Está previsto um plano para reduzir gradualmente a taxa normal de IRC. O objetivo final é chegar aos 17% em 2028. E já em 2026? Já em 2026 deve haver um passo intermédio nessa descida. E para as PMEs, as pequenas e médias empresas, há uma medida específica. Qual? A taxa de IRC vai ser reduzida para 15% sobre os primeiros 50 mil euros de lucro tributável, e isto já a partir de 2026. Também se falou na intenção de fazer uma espécie de limpeza nos incentivos fiscais, não foi? Eliminar os menos eficientes e clarificar outros, para evitar chatices legais. Sim, essa clarificação é mesmo fundamental. A complexidade e às vezes a ambiguidade das regras dos incentivos fiscais gera muita incerteza e muitos litígios entre as empresas e a autoridade tributária. Pois, imagino. Simplificar e tornar as regras mais claras não só reduz esses conflitos, como melhora o ambiente de negócios, não é? O objetivo parece ser ter menos incentivos, mas mais focados, mais transparentes e eficazes, que estimulem mesmo o investimento produtivo e a inovação. E falou-se também na derrama estadual. Sim, há também a intenção de, no futuro, reduzir a progressividade da derrama estadual, para não penalizar tanto as empresas que crescem e começam a ter lucros maiores. Ok. Para além dos impostos, que é sempre um tema quente, este orçamento parece querer dar um empurrão a algumas reformas estruturais. Aqui é que pode ficar mesmo interessante. Vamos começar pela justiça fiscal. Que propostas é que estão em cima da mesa? Bem, há um conjunto de propostas, muitas delas vêm do trabalho de uma comissão de reforma, que podem ter um impacto relevante. Destaca-se, por exemplo, a ideia de fixar um prazo máximo de 20 anos para a prescrição de dívidas fiscais. 20 anos, independentemente de interrupções. Exatamente. Isso traria muito mais segurança jurídica. Outras propostas incluem a possibilidade de haver recurso de decisões dos tribunais arbitrais fiscais. Para uniformizar a lei, Sim, para uniformizar a aplicação da lei. E também regras mais claras sobre o direito a juros indemnizatórios quando há atrasos a resolver litígios fiscais internacionais.
Portanto, o espírito disto parece ser simplificar, dar mais garantias aos contribuintes e, se calhar, reduzir a quantidade de conflitos que acaba nos tribunais. Exatamente, são medidas que procuram modernizar o sistema, torná-lo mais ágil e mais justo, tanto para os contribuintes como para o próprio Estado. Menos litígios significa menos custos e mais rapidez. Agora, o desafio, como sempre, É a implementação. é a implementação eficaz destas mudanças. Outro tema que aparece sempre, a reforma da administração pública. Parece que todos os governos querem reformar o Estado. O que é que há de concreto neste OE 2026? A aposta parece ser em várias frentes. Continua-se a ideia de agregar serviços, que hoje estão muito dispersos, criar centros de competências especializados e partilhar serviços comuns entre diferentes entidades do Estado. Uhum. E há um foco muito, muito grande na digitalização, com a criação de uma agência para a transformação digital, o reforço da interoperabilidade entre os sistemas. Aquele de não termos de dar a mesma informação várias vezes. Sim, o princípio only once. A ideia é essa. O cidadão ou a empresa só tem de fornecer a informação uma vez ao Estado. E em termos de gestão de pessoas, ou os FIAs, alguma novidade? Sim, menciona-se a criação de uma nova entidade para a gestão estratégica dos recursos humanos do Estado e também um novo estatuto para os dirigentes da administração pública, possivelmente para tornar estes cargos mais atrativos e mais baseados no mérito. E aquelas avaliações de despesa, os spending reviews, isso continua? Continua assim e até se alarga. A ideia destes spending reviews é fazer uma análise mesmo profunda a certas áreas de despesa, para perceber se o dinheiro está a ser bem usado e onde é que se pode poupar ou ser mais eficiente. E para 2026 já se sabem que áreas? Sim, para 2026 estão previstos novos exercícios em áreas como, por exemplo, o transporte não urgente de doentes, os dispositivos médicos e os medicamentos. E até a própria despesa fiscal, ou seja, os benefícios fiscais. E isso já cobre uma parte significativa da despesa. Já cobre uma parte jeitosa, sim. E o Governo até já estima algumas poupanças anuais concretas que podem resultar destas análises nos próximos anos, o que é um passo importante para lhes dar mais credibilidade. Portanto, a aposta na modernização e eficiência da máquina de Estado continua, com foco no digital e na avaliação da despesa. E essa é a mensagem que passa. Agora, a grande questão é sempre a capacidade de transformar estas intenções, estes planos, em resultados que as pessoas sintam e em poupanças reais para o Estado. A execução é mesmo o teste de fogo destas reformas. Vamos agora olhar para onde vai o dinheiro em algumas áreas-chave. Começando pela saúde, continua a ser uma prioridade central neste orçamento. Bem, o discurso oficial mantém a saúde como um pilar. O OE 2026 prevê continuar a reforçar o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, com destaque para o acesso, a questão dos médicos de família, por exemplo, e também para a aposta na saúde digital. Com a nova agência, o Registro de Saúde Único. Continua também o investimento em infraestruturas, como os novos hospitais, e, claro, ao impacto no orçamento do acordo salarial com os enfermeiros. Mas os problemas que todos conhecemos continuam aí, não é? Listas de espera, dificuldades no acesso a especialistas, falta de profissionais. Como é que o orçamento tenta responder? Olha, o orçamento aloca verbas significativas. Muitas delas vêm dos fundos do PRR, que são cruciais para modernizar equipamentos, infraestruturas e para a digitalização. Certo. As revisões de despesa que falámos, como a do transporte de doentes ou dos medicamentos, também têm esse objetivo, libertar recursos sendo mais eficiente. Agora, resolver problemas estruturais, como a gestão dos recursos humanos, atrair e manter profissionais no SNS, isso exige mais do que dinheiro. Exige reformas de gestão profundas e corajosas. Outro setor crítico, habitação. A crise é inegável. Qual é a abordagem do OE 2026? A estratégia principal parece assentar no programa Construir Portugal. A aposta é aumentar a oferta de habitação, seja através da construção e reabilitação pelo setor público, seja incentivando a colocar mais casas no mercado de arrendamento a preços acessíveis. Usando património do Estado e o PRR. Sim, mobilizar património do Estado que está parado e usar os fundos do PRR para cofinanciar projetos são elementos centrais. E para os jovens, especificamente, mantêm-se ou reforçam-se medidas como a isenção de IMT e imposto de selo na compra da primeira casa e apoios ao arrendamento como o Porta 65. A questão que fica sempre no ar é se a escala disto tudo
é suficiente para a dimensão do problema que temos pela frente? Essa é a grande dúvida, não é? Ninguém nega que são passos na direção certa, mas a crise da habitação é muito complexa, muito profunda, exige uma resposta continuada, em várias frentes, que vá além da construção. Como, por exemplo? Por exemplo, é crucial que as políticas de habitação estejam bem ligadas às de transportes e de ordenamento do território, para garantir que as casas novas aparecem onde são precisas e onde há acesso a serviços e a emprego. Mudando de área. Forças de segurança e forças armadas. O que é que se destaca? Aqui nota-se uma continuidade na valorização salarial. Os suplementos nas forças de segurança e nas forças armadas devem chegar aos 400 euros mensais em 2026, cumprindo os acordos que foram feitos. Uhum. E avança-se também com a equiparação salarial entre praças e sargentos das Forças Armadas e da GNR. E, claro, para além dos salários, continua um investimento em equipamentos e infraestruturas através das leis de programação militar e de infraestruturas de segurança. Estes aumentos respondem a queixas antigas e a problemas de manter o pessoal, certo? Sim, respondem a reivindicações antigas e aos desafios de retenção de pessoal nestas carreiras, que são fundamentais, e insere-se também num contexto mais amplo de reforço do investimento em defesa, alinhado com objetivos estratégicos de mais longo prazo. E na educação e juventude, quais são as apostas principais? Na educação, a situação dos professores continua a ser um tema central, a recuperação do tempo de serviço, a revisão das carreiras. Sim, isso tem sido muito falado. Mas o orçamento foca-se também noutras áreas, como alargar a rede de pré-escolar gratuito e modernizar o ensino profissional, isto último muito apoiado pelo PRR, com os centros tecnológicos especializados. E no ensino superior? No superior, mantém-se o esforço no alojamento para estudantes e nas bolsas. Para a juventude em geral, para além das medidas de habitação que já falamos, continua a aposta em benefícios fiscais como o IRS jovem. Educações e tentar criar melhores condições para os jovens ficarem em Portugal. Combater a imigração qualificada é um desígnio nacional, não é? E estas medidas na educação, na habitação, nos impostos tentam contribuir para isso, tornar mais atrativo começar uma carreira e um projeto de vida cá. Olhando agora para este OE 2026 e comparando com o orçamento anterior, o de 2025, que balanço é que podemos fazer? É uma mudança de rumo ou é mais uma evolução na continuidade? Eu diria que é sobretudo uma evolução, com fortes elementos de continuidade, claro, mas também com algumas acelerações e novas ênfases. Continuidade onde, por exemplo? Há uma continuidade clara na trajetória de redução da dívida pública, nas grandes prioridades setoriais, como a saúde ou a habitação, e na importância crucial da execução do PRR, que atravessa vários orçamentos, não é só este. E onde é que se notam as diferenças? Ou as acelerações? Nota-se talvez um ritmo mais vincado no alívio fiscal, tanto no IRS como no IRC. Parece haver uma vontade de concretizar mais rapidamente algumas promessas eleitorais. Uhum. As reformas estruturais também parecem ganhar um novo impulso, com a criação de novas estruturas na administração pública, como a entidade de gestão de RH ou a agência digital, e com o aprofundamento dos spending reviews, que agora até apresentam metas de poupança mais explícitas. Ok. Até a forma como se mapeiam os objetivos de desenvolvimento sustentável no orçamento pode revelar subtis mudanças de prioridade entre um ano e outro, se formos ver ao detalhe. Então, o que é que significa isto tudo? Se tivéssemos que resumir a mensagem central deste UE 2026, qual seria? Parece-me ser a procura de um equilíbrio. Um equilíbrio delicado, na verdade. Por um lado, manter a disciplina orçamental, a rota de descida da dívida, cumprir as regras europeias, ganhar a confiança dos mercados. O lado da responsabilidade, digamos. Sim. E, por outro lado, responder às pressões sociais e económicas, implementar medidas de alívio fiscal para famílias e empresas e usar os fundos do PRR para puxar pelo investimento. E as reformas estruturais no meio disto tudo? E tentar, em paralelo, avançar com essas reformas estruturais que, espera-se, tornem o Estado mais eficiente e a economia mais competitiva, a longo prazo. Pronto. Para terminar, deixo aqui uma reflexão. Este OE 2026, como outros antes dele, põe muita tónica nas reformas estruturais, a par das medidas com impacto mais imediato no bolso ou na economia. Considerando a complexidade, a inércia que muitas vezes há nestas reformas, qual será o verdadeiro teste à capacidade deste orçamento para, de facto, ajudar a transformar Portugal, para além dos números e das boas intenções no papel? Pois,
A capacidade de executar eficazmente estas reformas parece ser, mais uma vez, o grande desafio. O teste de fogo